Bu. Olá! E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, quando que você está assistindo isso. Bom, como você pode ver, esse é um vídeo diferente do primeiro. Eu tava na praia da Joaquina, inclusive tava rolando altas ondinhas, mas também tava rolando um vento muito forte e o barulho do mar também acabaram atrapalhando a gravação do áudio. Ficou meio merda. Então eu decidi tirar o áudio original e aí vou deixar as imagens rolando aí e narrar por cima, gravar por cima aqui minha voz. Eu tô em casa com o microfone na mão, andando de um lado pro outro para não perder a vibe do Deve Andarilho. Mas é isso. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que eu decidi aceitar um emprego que me paga menos. Então, a minha progressão salarial, né, só para botar todo mundo a par do assunto, foi a seguinte, né? Eu entrei para o meu primeiro emprego, ele me pagava X, depois eu fui para outra empresa que me ofereceu 2X e finalmente eu fui chamado para entrar na Bipa e a Bipa me ofereceu 1X. Então, uma redução salarial aí pela metade, né? E assim, em circunstâncias normais, né? Geralmente, o que a gente tenta fazer é sair de um emprego para outro que pague mais, né? Ou ser promovido dentro da própria empresa, ou seja, você só vai fazer movimentos para cima em termos de salário, né? Você vai tentar, pelo menos, eu espero que você esteja tentando. Ou você vai fazer movimentos laterais, né? Sei lá, você está trabalhando num time que você não curte e aí você vai para outro time dentro da mesma empresa, mesmo salário, mas enfim, realiza um movimento lateral. Uma coisa que a maioria das pessoas não quer fazer é esse movimento para baixo, né? Você aceitar uma redução salarial, a não ser que seja um caso extremo, né? Seja um caso que as circunstâncias estejam fora do controle da pessoa. Por exemplo, a pessoa sofreu um layoff, agora ela precisa arranjar um emprego, o mercado tá ruim e ela arranja, sei lá, recebe uma oferta de uma empresa que vai pagar metade, né, do salário. Entre receber metade do salário e não receber salário nenhum, eu acho, né, eu preferiria receber meio salário. Mas esse não foi meu caso, né? Eu voluntariamente aceitei ganhar metade do que eu ganho. E por que eu fiz isso, né? Tem alguns motivos. Eu já mencionei, mas eu queria muito trabalhar na Bipa, né? Naquela época já. Então isso foi um motivo bem forte. Mas teve outra coisa que está relacionada aos meus outros empregos, né? Que eu tive antes de entrar na Bipa. E nesses empregos, o primeiro foi numa software house, trabalhando como desenvolvedor front-end. E aí, cara, software house, pelo menos essa que eu trabalhei, era meio loucura, assim. Chão de fábrica, fazendo telinha no Figma, esse tipo de coisa. E era uma empresa americana, mas tinha muito brasileiro que trampava nela. A maioria dos desenvolvedores eram brasileiros. Então, no meu dia a dia eu interagia com desenvolvedores brasileiros, né? Não tinha uma barreira da linguagem, assim. Tinha, inclusive, gente que também era de Floripa. Mas, cara, não tinha, assim, uma cultura forte de aprendizado na empresa. Não existia uma colaboração muito grande. Tipo, eles não deixaram, assim, nada a desejar. Se eu precisasse de ajuda, alguém me ajudava. Mas faltava, sei lá, algo a mais, né? E eu era um júnior, eu não sabia de nada, né, naquela época. E quando você é um júnior, é muito difícil você crescer num ambiente assim, né? Pensa, você tá fazendo coisas que não são muito desafiadoras, né? Você tá enviando os PRs, abre os PRs, aí a galera mais sênior revisa, a galera mais sênior bota uns comentários lá, você resolve os comentários, né? Arruma o que precisa arrumar no PR,
tenta fazer com que seu PR seja mergeado o mais rápido possível. E, enfim, assim, não era um trabalho muito desafiador. Era tudo software que não tinham clientes, né? Os clientes estavam pedindo para fazer o software, mas o software que eles tinham não tinha usuários, né? Então, tudo muito low stake, não tinha bug em produção praticamente, além de, sei lá, alguns erros que eu mesmo pegava e eu mesmo arrumava, ou outra pessoa que estava fazendo QA, enfim, alguma coisa do tipo. Não tinha usuário, né, sofrendo com os bugs. Então, não tinha tanto skin in the game, nesse sentido também. Enfim, daí eu saí daquela empresa para trabalhar com outra, e nessa outra eu trabalhava com os meus amigos. Então, era bem mais divertido, na verdade. A gente trabalhava um pouco, jogava um pouco de COD. Foi uma época bem divertida. Mas apesar da diversão, também sentia que faltava coisas que pudessem me ajudar a progredir mais rápido na minha carreira, né? Aprender as coisas mais rápido. Nessa empresa a gente tinha clientes, mas as coisas que eu mexia não era muito high stakes também. Não era um ambiente muito desafiador, era mais desafiador do que o primeiro emprego, mas mesmo assim não era nada cabuloso. Além disso, faltava também uma figura, sei lá, um mentor, um dev mais sênior que ficasse próximo a mim, me ajudasse a progredir mais rápido, tirasse minhas dúvidas, sei lá, revisasse PR comigo, alguma coisa assim. Então, né, no início da minha carreira, eu sinto que eu deixei de progredir mais rápido por estar num ambiente que, não era muito desafiador. 2, faltava um mentor perto de mim para me ensinar as coisas mais rápido. E 3, sei lá, não sei se tem 3, mas em resumo é isso, assim. E quando eu fiz o processo seletivo da BIPA, né, uma das coisas que eu perguntei lá em uma das entrevistas, eu estava falando com os devs que trabalham lá, que hoje trabalham comigo, e eu tirei a dúvida, né, porque eu queria trabalhar lá, mas, não queria mudar dessa situação que eu tava para chegar lá e tá na mesma situação, né. Ah, legal, tô trabalhando aqui numa empresa que eu gosto muito de trabalhar, mas eu ainda tô no início da minha carreira, então eu sei pouca coisa. E, se eu não colo com a galera que tá, sei lá, resolvendo os problemas difíceis e sofrendo com usuários, sofrendo bug em produção, né? E não só tendo que lidar com tudo isso, mas também repassar o conhecimento, né? Se o conhecimento fica só nessas pessoas, turns out que, cara, o time não vai progredir. Se só as pessoas que estão ali, sei lá, são mais seniors e estão resolvendo os problemas casca grossa. Então perguntei para os caras no processo seletivo, né? Como é que vai ser meu dia a dia aí dentro? Eu vou ter pessoas para parear, pessoas mais seniors que vão poder me mentorar, né? Porque eu sinto falta hoje em dia disso nos empregos que eu já tive. E para minha alegria, a resposta foi bem positiva. Só que, cara, aceitar uma redução salarial pela metade também não é uma coisa muito fácil, assim, não é uma coisa muito simples. Então eu lembro que só no final do processo seletivo que eles me passaram o salário. E aí eu já estava esperando uma redução, porque era outra época, né? Não era mais, sei lá, o pico da demanda por desenvolvedores. Era uma empresa brasileira, então eu sabia que eles não iam conseguir competir com o salário de uma empresa que paga em dólar. Então eu já tinha um pouco essa expectativa, mas eu não esperava que ia ser pela metade. E aí, enfim, não respondi os caras na hora, daí fui pensar um pouco sobre o assunto, peguei um papelzinho e botei os prós e contras, assim. E uma coisa que pesou muito no pró foi essa questão de estar num ambiente que eu ia ter que resolver problemas mais difíceis, mas ao mesmo tempo eu ia estar junto de pessoas
que iam me ajudar a resolver esses problemas e iam me ajudar a me tornar um desenvolvedor melhor, mais rápido. E isso de fato aconteceu. Eu acho que, assim, olhando para trás, em questão de nos primeiros 6 meses que eu estava na BIP, eu já tinha aprendido mais do que eu aprendi aí nesse 1 ano e meio trabalhando nesses outros empregos. E foi muito bom, era o que eu estava procurando. Então, basicamente é isso, né? Eu aceitei um emprego que me paga menos porque eu queria estar num ambiente mais desafiador e eu queria estar com pessoas que pudessem me mentorar. Isso faz muito sentido, eu acho, para o tempo que eu estava na época, né? Eu era um desenvolvedor júnior. E assim, eu sei que, cara, todo mundo gosta de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, você gosta de dinheiro. Eu nunca encontrei ninguém na vida que não gostasse de dinheiro, né? Ganhar mais dinheiro é sempre muito bom. Ninguém vai falar, não quero mais dinheiro, tá bom. Né? Ninguém, sei lá, pelo menos nós, meros mortais, que não tem bilhões de dólares aí pra gastar. E eu entendo também que tem pessoas, né, que estão em situações, sei lá, menos favorecidas do que eu. Então, pô, pra elas fazer um movimento que... pra baixo, né, só porque... talvez essa pessoa não possa fazer isso, né? Então, existe também essas pessoas. Eu entendo que não é pra todo mundo. Não tô falando que todo mundo deveria fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Existem situações, até porque hoje o mercado tá, sei lá, pior ainda do que naquela época. Então, para desenvolvedor júnior já tá mais difícil, né? Achar uma proposta que, quiçá, você, né, mudar de emprego porque, sei lá, você não tá se sentindo... se desenvolvendo muito rápido dentro onde você tá, né? Mas, enfim, eu acho que se você tá sentindo alguma coisa que, né, te deixa incomodado, você deveria fazer alguma coisa sobre isso, e na época era isso que tava me deixando incomodado. E eu tenho uma qualidade de vida onde eu poderia aceitar essa redução salarial. Então, eu fiz isso. Eu acho que fez bastante sentido. Eu sei que eu poderia ter, sei lá, muito mais dinheiro na minha conta bancária hoje, se eu não tivesse feito isso. Mas eu sinto também que eu aprendi muito e com esse conhecimento fazer esse número aí que cai todo mês, né, na minha conta, aumentar mais rápido daqui pra frente. Talvez até, né, de maneira mais veloz do que uma pessoa que não fez isso. Então, antes de ir embora, eu queria pedir para você, se caso você já tenha passado por uma situação similar, conta aí nos comentários, porque eu gostaria de ouvir a história. Ler a história, né, no caso. Conta aí nos comentários, ou se algum dia me encontrar presencialmente também, adoraria ouvir a história, porque hoje eu sou a única pessoa que eu conheço que fez isso. Que ativamente escolheu um salário menor porque sentia que não estava num ambiente que estava impulsionando, né, eu para cima com a velocidade que eu gostaria de ser impulsionado. Não estava trabalhando com pessoas mais seniors que me ajudavam, que me mentoravam, esse tipo de coisa. Mas com certeza eu não sou a única pessoa no mundo que passou por isso. Eu só não conheço ninguém mesmo que passou pela mesma coisa. Então, se você quiser deixar sua história aí nos comentários, quiser conversar sobre isso, tanto aqui no YouTube, Twitter ou, né, no mundo real também, eu vou gostar bastante de ouvir a sua história. E aí eu vou poder falar que eu não sou mais a única pessoa que eu conheço que passou por essa situação. Por esse vídeo é isso, então, se você puder deixar seu like, se gostou do conteúdo e quer ver mais sobre também, se inscreve aí, eu vou postar mais coisa. Também fala se curtiu esse formato aí, com eu narrando por cima do vídeo, que pra mim fica bem mais fácil, pra ser sincero, pra gravar. As condições de temperatura e pressão de Florianópolis não são tão boas pra gravar na rua. Ou é skill issue meu, né? Ou sei lá, não tem equipamento bom. Mas enfim, conta aí se você gostou do formato desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a porra toda. E é isso, até mais. Beijo!